E assessores da Casa Branca propõem tarifas de 20% sobre a maioria das importações dos Estados Unidos, segundo o jornal Washington Post. O governo ainda debate opções, mas ainda sem uma decisão final. Como já falamos, Trump promete anunciar, então, esses detalhes do plano amanhã, com tarifas recíprocas para todos os países, né, com quem ele se relaciona comercialmente. A medida pode gerar trilhões em receitas, possivelmente usadas para restituições fiscais. Investidores aguardam o impacto dessa decisão. E investidores não é do Brasil, não. É do mundo inteiro, não é mesmo? Fernanda Manhota chegando aqui, nossa analista de internacional, porque a gente abriu essa edição, a apuração que eu trago, de que o governo brasileiro está absolutamente pessimista com o anúncio de amanhã. Só que não é só o governo brasileiro, é um pessimismo mundial, né? De países, blocos como a União Europeia. Enfim, conta pra gente qual o nível de tensão no mundo, entre os parceiros comerciais com os Estados Unidos. Boa tarde. Oi, Débora, boa tarde a você, a todos que nos acompanham, né, na véspera desse anúncio importante, aliás, que ia ser feito hoje, né, originalmente era previsto para hoje, e depois, num discurso ao Congresso, há algumas semanas, que a gente inclusive transmitiu aqui na CNN, Donald Trump alterou a data para amanhã, fez até uma piadinha dizendo que não queria fazer esse grande anúncio no que é internacionalmente conhecido como Dia da Mentira, né, ele mesmo fez essa brincadeira. E, Débora, a tensão é enorme dentro dos Estados Unidos e também fora dos Estados Unidos. No caso do Brasil, existe um agravante particular de que, além de nós termos alguns setores que estão na mira, né, aço, alumínio, o etanol, que certamente vai ser taxado e que deve afetar a dinâmica dos nossos mercados aqui, mais do que isso, tem também nesse processo a clareza de que os nossos canais de diálogo e de negociação estão truncados, quer dizer, não basta a gente sofrer o tarifaço, a gente não tem mecanismos muito consolidados e que estejam funcionando bem para chegar nesse governo e negociar com esse governo. Isso é o que a gente mais tem observado no caso do Brasil. Manhota, então, mas alguém no mundo, os canais aí até em alto nível uma conversa, mas meios para negociar? Existem alguns países, Débora, que pelo menos conseguem o acesso, né? Quer dizer, se isso vai reverter em uma flexibilização, em um eventual desacelerar dessas tarifas, a gente ainda vai perceber. Mas países como o próprio Canadá, o México, a China e os aliados europeus, eles pelo menos têm conseguido chegar aos mais altos níveis com algum nível de barganha. O presidente Trump ainda é muito inflexível, tem sido muito duro em relação a isso, mesmo nesses casos. Agora, no caso do Brasil, a gente tem assistido a uma dificuldade sequer de manter as agendas, né? Isso é ainda mais anterior, mais primário do que efetivamente apresentar argumentos. Agora, o que a gente tem observado, eu acho que desemboca no que você acabou de perguntar, que tipo de teste que esse tarifaço representa. E nesse caso, acho que tem três grupos de atores que precisam ser observados. Primeiro, qual vai ser a reação dos mercados não só dos Estados Unidos, mas evidentemente internacionais. Depois, como a própria economia americana vai rebater esses efeitos que vão se manifestar nas próximas semanas e meses, né, no próximo ano. E por fim, como isso pode reverberar sobre o próprio apoio interno do Partido Republicano ao Donald Trump. E eu digo isso, Débora, porque os indícios que a gente tem, tanto dos mercados quanto os efeitos esperados para a economia, e a própria liderança republicana sinalizam para um momento de muita dureza nos Estados Unidos. A gente tem os Estados Unidos, nesse momento, fechando o pior trimestre em 3 anos para o mercado financeiro. Então, a gente está falando de todas as grandes bolsas, né? O S&P 500, a gente está falando Dow Jones, a gente está falando de Nasdaq caindo vertiginosamente depois desses anúncios. Isso não deve ficar por aí, deve piorar nos próximos dias.
dias, a gente já tem uma perspectiva de inflação crescente e dados de confiança do consumidor que mostram que esse consumidor, inclusive nas classes mais altas, né, de renda mais elevada, estão revendo padrões de consumo preocupados com esse tarifaço. Ao mesmo tempo, esses elementos, né, então queda nas bolsas, inflação, mudança na perspectiva de confiança do consumidor, estão impactando a popularidade do Donald Trump. A gente já falou sobre isso aqui outras vezes, inclusive o mais recente levantamento, né, que a Associated Press fez junto com a NORC, mostram que em relação a comércio, as tarifas em particular, apenas 4 em cada 10 americanos apoiam a gestão da economia por esses mecanismos. Então, quer dizer, a gente está falando de uma maioria significativa, é como se fosse 60% dessa sociedade rejeitando esses mecanismos, né? E o contra-ataque, Débora, virá de todas as frentes. Só para vocês terem uma ideia, claro que todo mundo está esperando os anúncios para depois dizer o que vai fazer a respeito disso, né? Se vai seguir numa linha de reciprocidade com os Estados Unidos, adotando tarifas contra os Estados Unidos, enfim, todo mundo amanhã vai começar a analisar esse cenário. Mas a Europa, por exemplo, a União Europeia já deu indícios de que vai mirar nos lugares onde Trump tem sensibilidade, como, por exemplo, o Vale do Silício e o setor financeiro. Então, quer dizer, além dos setores que já, obviamente, vão ser tarifados e que, em contrapartida, provavelmente também vão sofrer tributação, a gente vai começar aí uma guerra competitiva para afetar setores estratégicos dessa economia, inclusive aliados do governo, né? A gente está falando aí das Big Techs, que tem o Donald Trump ali sempre embaixo do braço. Então, tudo isso para voltar na sua pergunta, né? Será que alguém consegue negociar com Donald Trump? Eu tive recentemente em Washington, fiz essa pergunta para muita gente, e a resposta que eu ouvi é: Donald Trump só vai ser contido nesse tarifaço e em algumas outras medidas consideradas mais excessivas quando o impacto vier da base, quando o impacto vier do eleitor. Eu ouvi isso de inúmeros atores políticos por lá, inclusive de membros, né, do próprio partido, como se eles dissessem: olha, se a popularidade derreter a tal ponto dele começar a ver que isso pode afetar eleições, pode afetar aliados, talvez ele recue. Lembrando, Débora, que a gente tem daqui a um ano e quase 2 anos, né, um ano e pouquinho, as eleições de meio de mandato lá, em que todo o Congresso vai ser renovado. E aí, nesse momento, é que os efeitos de tudo que a gente está falando podem ser colocados na urna, né? Quer dizer, o eleitor, se ele se sentir prejudicado no médio prazo por essas tarifas todas, né, a vida fica mais cara, tudo fica mais difícil e tal, pode ser que ele reaja não apoiando candidatos trumpistas ou republicanos. E isso poderia ser politicamente um revés importante para o Partido Republicano. Então, eu diria que o que está começando hoje, amanhã, né, com o anúncio, e nos próximos dias, com as respostas aos anúncios, são um teste significativo para saber até que ponto essa base vai permanecer aliada a Trump e até que ponto ela vai começar a ter os incentivos para um progressivo desembarque, Débora. Bom, Fernanda Manhota, temos um compromisso. Amanhã a gente vai escrutinar esse anúncio e vamos trazer aqui para os telespectadores do 360. Muito obrigada, Fernanda Manhota.